Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje vamos dar sequência à nossa jornada pelo maravilhoso mundo do Código Civil. Eu tenho certeza absoluta que essa é uma das suas matérias favoritas. É ou não é? Eu sei que para muitos não é, eu estou apenas de brincadeira com vocês. Mas veja bem, se é ou se não é a matéria mais interessante para você, se é ou não é a matéria que você mais gosta, esta parte do direito civil é extremamente importante para concursos. A parte geral do Código Civil, quando cobrada, geralmente é muito exigida pelas bancas Brasil afora. E nesse contexto, o tema da aula de hoje, teoria da incapacidade, merece o devido destaque. Merece o devido destaque porque, recentemente, a teoria da incapacidade foi totalmente modificada pelo EPD, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E mesmo você que talvez já tenha cursado a faculdade de Direito ou esteja cursando a faculdade de Direito, talvez tenha aprendido a teoria da incapacidade de outra forma, de uma forma que já não é mais correta. Por isso que as bancas Brasil afora têm aproveitado muito essa situação a fim de averiguar se o concorrente, se o concursando está ou não devidamente atualizado. Ok? Então, separam a parte aí das suas anotações, separam a parte aí do seu material para dar o devido destaque à teoria da incapacidade. Muito provavelmente, esse assunto será cobrado na sua prova. Ok? Sem mais delongas, vamos então à análise da teoria da incapacidade, mas preciso aqui relembrar com os senhores alguns pontos que nós já estudamos. Você se recorda o que significa personalidade e o que significa capacidade de direito e também o que significa capacidade de fato? Vejam bem, esses três institutos são institutos basilares, são institutos fundamentais do direito civil, e muitas vezes eu percebo uma compreensão equivocada deles. Quando entro em sala para preparatórios para a OAB, por exemplo, e me deparo ali com alunos de 9º, de 10º semestre, alguns já formados na faculdade de Direito, e questionam o que é personalidade, o que é capacidade de direito, o que é capacidade de fato. Poucos sabem me responder com precisão. E isso é um problema muito sério, porque tais institutos, como disse, são fundamentais. Tais institutos, eu dizia, são institutos basilares. São institutos fundamentais do direito civil. Nós precisamos compreender a diferença entre eles. Personalidade, eu dizia em aulas passadas, é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que qualifica o ser humano. É o atributo que qualifica, é o atributo que define a pessoa. No bem da verdade, só somos considerados pelo direito como pessoas porque dotados de personalidade. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que define a pessoa. Nós sabemos, existem dois tipos de pessoa, pessoa natural, pessoa jurídica, e o ponto comum entre elas é exatamente o atributo da personalidade, que possibilitam que tais pessoas sejam sujeitos de direito.
figurem nas relações jurídicas variadas, mundo afora, como sujeitos. Por exemplo, numa relação obrigacional, como credor e devedor. Numa relação de direito de família, como sujeitos de um casamento, como sujeitos de uma relação informal na união estável, como sujeitos da relação de filiação. Pessoas. As pessoas são dotadas de personalidade. E a personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É mais do que isso. É o atributo que nos garante pessoas, uma proteção mínima por parte do Estado, chamada de direitos da personalidade, sobre os quais nós trataremos em breve. Direitos da personalidade. A capacidade, por sua vez, a capacidade é a medida da personalidade, nos diz a doutrina. Tá? Só que é uma doutrina importante. Essa frase já caiu várias vezes em provas de concurso público. O que é capacidade jurídica? A capacidade jurídica é a medida da personalidade. Grande questão é que, quando nós falamos sobre a capacidade de direito, nós nos deparamos com o conceito de que a capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. E aí, a partir deste conceito, muitos doutrinadores chegam a afirmar que personalidade e capacidade de direitos são expressões correlatas, que são sinônimas. Data máxima vênia, discordo. Personalidade jurídica não se confunde com capacidade de direito, embora sejam conceitos muito próximos, sim, sim. E muito embora todo aquele que tenha personalidade tenha capacidade de direito. É isso que o artigo 1º do Código Civil nos diz. Percebam, além dos conceitos serem extremamente semelhantes, o Código Civil, no artigo 1º, nos diz que toda pessoa é capaz. Portanto, toda pessoa, ou seja, todo aquele que tem personalidade, todo aquele que tem personalidade é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, tem capacidade de direito. Tem capacidade de direito. Todo aquele que tem personalidade também tem capacidade de direito. Então, professor, como é que você me fala que esses institutos não são sinônimos, não significam a mesma coisa? Porque a recíproca não é verdadeira. De fato, toda pessoa é capaz. Todo aquele que tem personalidade também tem capacidade. Mas a recíproca não é verdadeira. Existem alguns entes que, muito embora tenham capacidade, não têm personalidade. Estou falando sobre os entes despersonalizados. Os entes despersonalizados, espólio, massa falida, herança jacente, herança vacante, condomínio, são entes que, muito embora não tenham personalidade, como o próprio nome sugere, têm capacidade e figuram em algumas relações jurídicas inerentes às suas próprias naturezas. Só por isso, né, e isso basta, chegamos à conclusão de que os institutos não se confundem. Eles se complementam, isso sim, é verdade. Por isso, da doutrina, a capacidade é a medida da personalidade. Personalidade é um atributo absoluto que nós temos, que nos possibilita, enquanto pessoas, titularizar direitos e deveres na ordem civil. E nos garante também uma proteção mínima por parte do Estado, que se encontra lá no rol dos direitos da personalidade.
E a capacidade é o que vai materializar esse nosso atributo. Ok? Um pouco mais distante está a capacidade de fato. Mas antes disso, me permita aqui ressaltar com os senhores ainda, tá? Esse ponto da matéria é importante, por isso que eu faço questão de dar esse retorno ao que nós já estudamos. Tá? É muito importante, porque talvez falando de outra forma, você consiga compreender em definitivo. Artigo 2º nos diz que a personalidade civil começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Né? Por isso eu falava na aula passada, esse artigo é extremamente controverso, para não dizer contraditório, porque a primeira parte do artigo nos induz para uma teoria que é natalista. Personalidade começa do nascimento com vida. E a segunda parte nos induz para uma corrente que é concepcionista. Personalidade começa da concepção. E aí, na aula passada, nós falamos sobre as 3 teorias, teoria natalista, teoria concepcionista, teoria da personalidade condicional. E disse para os senhores, se cair na sua prova desse jeito, qual é a teoria adotada pelo Código Civil? Ou sobre o início da personalidade, o que nos diz o ordenamento jurídico? Você vai caminhar para a natalista. Você vai afirmar que a personalidade começa do nascimento. Mas, se a sua prova estiver relacionada aos direitos do nascituro, que são muitos, aí você vai para a teoria concepcionista. Ok? Você vai marcar natalista apenas se a questão estiver diretamente relacionada com as teorias do início da personalidade. Porque, normalmente, no seu enunciado virá conforme o ordenamento jurídico, de acordo com o Código Civil. E aí o artigo 2º é de clareza solar, né? A personalidade começa no nascimento, com vida. O que acontece é que quando nós nos aprofundamos um pouco mais, percebemos que não é bem assim. Por isso que jurisprudencialmente me parece notório que a teoria concepcionista prevalece. Afinal, muitos são os direitos, inclusive direitos de personalidade, titularizados pelo nascituro. Integridade física, integridade moral, direito à integridade pré-natal, direito a alimentos, direito à reparação de dano moral, isso tudo nós vimos na aula passada. Mas veja bem, separei aqui esse quadrinho para identificar o seguinte. Com relação à personalidade, a doutrina prevalente, inclusive na jurisprudência, pensada pela grande doutrinadora Maria Helena Diniz, né, atualmente, vai dividir essa personalidade em 2. Personalidade formal e personalidade material. Personalidade material. A personalidade formal é o que determina a titularidade de direitos da personalidade. Direitos da personalidade, direitos extrapatrimoniais. E a personalidade material é o que possibilita a titularidade de direitos extrapatrimoniais. Ou melhor, deixa eu me ajeitar aqui. Personalidade formal é o que atribui a
possibilidade de titularizar direitos da personalidade, direitos extrapatrimoniais. A personalidade material está relacionada à titularidade de direitos patrimoniais. Direitos patrimoniais. E aí o que nós temos de mais pacífico na jurisprudência, na doutrina, é que essa personalidade formal, direitos extrapatrimoniais, esta personalidade começa da concepção. Enquanto que a personalidade material, essa aqui começa do nascimento com vida. Com vida. Tá? Essa teoria é a que atualmente resolve toda a celeuma. Porque, vejam bem, eu não poderia, com todo esse sistema de proteção ao nascituro, eu não poderia simplesmente falar que nós somos, de fato, natalistas, que a personalidade começa do nascimento e ponto, acabou. Eu não poderia simplesmente falar isso. Porque existe um sistema de proteção, um arcabouço protetivo muito amplo ao nascituro. Eu não poderia simplesmente dizer que a personalidade começa no nascimento, ponto. Mas, por outro lado, eu também não tenho como admitir que o nascituro titularize direitos materiais. Não tenho. Por isso que essa doutrina, ela resolve a celeuma atualmente. O nascituro já tem personalidade formal, portanto, já está protegido com relação aos direitos extrapatrimoniais. Mantém toda essa proteção que existe. Mas ele só adquire personalidade material se nascer com vida. Aí veja como é que faz diferença. O indivíduo falece, deixa a esposa grávida. Sei lá, de 5 meses, 6, 7 meses, que seja. O nascituro é o herdeiro. É o herdeiro. Só que se ele não nascer com vida, ele não chegou a ser proprietário da herança. Chegou. O nascituro é o herdeiro. Se ele nascer com vida, ainda que dure ali alguns segundos apenas, ele se tornou proprietário da herança e nós vamos ter que fazer a sucessão dele também. Eu costumo, mencionar nas minhas aulas de direito das sucessões, um exemplo bem escrachado para você perceber como faz diferença essa divisão da personalidade idealizada pela Maria Helena Diniz. Observe, imagina a situação seguinte. Eu tenho lá um indivíduo A, que não tem nenhum filho, não tem nenhum descendente, nunca teve. Os seus pais estão vivos. Seus pais estão vivos. Seus pais estão vivos. E ele é muito bem sucedido, profissionalmente, muito patrimônio. Certa feita ele vai numa festa de carnaval e encontra lá uma moça, sei lá, chamada Maria. Encontra lá uma moça chamada Maria, que nunca havia visto. Tá? Não são nem colegas, mas lá, conversa vai, conversa vem. Se relacionaram sexualmente e a Maria engravidou. A Maria engravidou. Engravidou. Então agora a gente tem um nascituro ali. E aí acontece que, dias mais tarde, o A morre. Quem é o herdeiro? O nascituro. Na ordem de vocação hereditária do artigo 1829, na ordem hereditária do artigo 1829, primeiro chama os descendentes, em concorrência com o cônjuge. Ele não vivia em uma relação matrimonial, não vivia em uma união estável, portanto não tem cônjuge nem companheira. 100% para o descendente, o nascituro, é o herdeiro. O legislador diz que o nascituro herda, que o nascituro é herdeiro legítimo, 100%. Ele já é o herdeiro porque ele tem personalidade formal. Já é.
Só que se ele não nascer com vida, muito embora fosse o herdeiro legítimo da primeira classe de chamamento, não chegou a ser proprietário da herança, se ele não nascer com vida. De modo que a herança de A vai para os seus pais. 50% para o pai e 50% para a mãe. Diferentemente, se o nascituro nascer com vida, respirou, imagina lá que no 8º mês, Maria teve complicações sérias na sua gestação, e aí teve que ser levada às pressas para o hospital, fez o parto e o bebê morreu. Só que fazendo ali os exames, a famosa docimasia hidrostática de Galeno, fazendo ali os exames, percebeu-se que o bebê, agora morto, nasceu com vida. Ele chegou a respirar. No momento em que esse nascituro nasceu com vida, ele adquiriu personalidade material. No momento em que ele nasceu com vida, ele deixou de ser apenas um herdeiro e se tornou proprietário da herança. Ele nasceu com vida, proprietário da herança. E ao morrer logo depois, a herança que ele herdou e se tornou proprietário vai para sua mãe. 100%. E todo o patrimônio desse sujeito aqui, que uma noite só passou com Maria, vai para ela. Mas não vai porque Maria é herdeira dele. Não. Porque o nascituro era herdeiro dele. Nasceu com vida e se tornou proprietário. E aí, morrendo logo em seguida, eu tenho que fazer a sucessão também desse nascituro. Ele não tinha descendentes, evidentemente, mas ele tinha um ascendente de 1º grau vivo. 100%. Observe, nasceu com vida, adquiriu personalidade material. Nasceu com vida. Ok? Personalidade. Personalidade formal, começa da concepção. Personalidade material, começa do nascimento com vida. Essa é a teoria que nós temos adotado doutrinário e jurisprudencialmente. Perfeito? Agora vamos seguir. Eu sei o que é personalidade, já tirei todas as minhas dúvidas, sei o que é capacidade de direito. Toda pessoa é capaz de direito. Toda pessoa é capaz de direito. Independente da idade, independente de quem seja, do que quer que tenha feito. Toda pessoa é capaz de direito. Agora, nem toda pessoa é capaz de fato. Porque a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, é a aptidão para exercer de forma autônoma os direitos e deveres que são titularizados. A capacidade de exercício ou capacidade de fato é a aptidão para exercer os atos jurídicos de forma autônoma. E esta capacidade nem toda pessoa tem. Percebeu a relação dos três institutos fundamentais? Se eu sou pessoa, eu tenho personalidade. Personalidade é o atributo que define a pessoa. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que define a pessoa, é o atributo que a garante uma proteção mínima por parte do Estado, chamada direitos da personalidade. Capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres. Toda pessoa é capaz de direitos. Toda pessoa é capaz de direitos. Mas nem toda pessoa é capaz de fato. A capacidade de fato é a aptidão para exercer. E nem toda pessoa é capaz de fato.
É neste cenário, capacidade de fato, capacidade de exercício, que vai surgir a teoria da incapacidade. Porque aqui notem, é plenamente possível que tenhamos uma pessoa com capacidade de direito, mas que seja incapaz, incapaz de fato. Absolutamente incapaz, relativamente incapaz, plenamente possível. Teoria da incapacidade, de fato. Teoria da incapacidade, de fato. Nesse contexto, o legislador vai nos apresentar dois róis. O plural de róis de rol é horrível, né? Mas é esse mesmo. O legislador vai me apresentar dois róis. O rol do artigo 3º e o rol do artigo 4º. O artigo 3º me traz quem são os absolutamente incapazes. E o artigo 4º me traz quem são os relativamente incapazes. Muito cuidado, porque a teoria da incapacidade foi totalmente modificada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. Se você aprendeu, se você fez a faculdade de Direito, ou já estava estudando para algum concurso antes de 2015, antes do final de 2015, muito esperto, porque o que você aprendeu está errado hoje. Por isso que eu tenho dito, tem caído demais. Porque são milhares as pessoas que estão nessa situação. Aprenderam a teoria da incapacidade à luz do artigo 3º e 4º antes da Lei 13.146. E estão errando em prova. Antes da lei, o artigo 3º me dizia o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E aí vinha à disposição os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Esses aqui eram os absolutamente incapazes. Sabe o que aconteceu com o EPD? Esquece isso. Esquece isso. Zera. Zera. E agora o novo artigo 3º não tem mais incisos. Todos os incisos foram revogados. E a redação do caput modificada para essa aqui que está no quadro. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E ponto. Ponto final. São absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ponto. Não inventa, não tem mais. Ah, professor, mas o indivíduo está em coma. Ele tem mais de 16? Então ele não é absolutamente capaz. Ah, professor, mas o indivíduo sofreu um acidente e deu aqui um problema na cabeça dele e ele se encontra absolutamente impossibilitado de manifestar a sua vontade sozinha. Ele não tem como, professor. Ele tem mais de 16 anos. Então ele não é absolutamente incapaz. Eu só tenho um critério definidor da incapacidade absoluta. É o critério etário. Eu só tenho um critério definidor da incapacidade absoluta. Um critério objetivo. 16 anos. 16 anos. Se o indivíduo é maior do que 16 anos, absolutamente incapaz ele não é. Não é mesmo. Qualquer coisa que colocarem na sua prova, leve isso em consideração. Para não ser
precipitado, posso dizer assim, nas minhas afirmações, na verdade, só vou encontrar um absolutamente incapaz fora daqui, que é o silvícola, que é o índio absolutamente alienado da vida social. Mas o Código Civil nem trata dele, né, porque está em lei especial, lei do índio. Né, nem trata dele. Agora, fora o índio absolutamente alienado, silvícola, porque ele vai ser, né, como diz lá no direito penal, né, ele vai ser inimputável, etc. Afora essa figura, pessoal, o sujeito pode estar em coma, o sujeito pode estar entre a vida e a morte, o sujeito pode ter uma deficiência cognitiva gravíssima. Absolutamente incapaz, ele não é. Se for maior de 16 anos, ele não é. Somente os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. Não existe absolutamente incapaz maior de 16 anos. Fechou? Pois bem, o rol dos relativamente incapazes também mudou. O rol dos relativamente incapazes também mudou. O artigo 4º do Código Civil falava da seguinte forma: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico e os que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Sabe o que o legislador fez com o advento do EPD? O grande objetivo foi acabar com essas expressões preconceituosas que nos direcionam por um caminho de que o sujeito ele é incapaz pelo simples fato de ser portador de uma deficiência. Não. A ideia foi implementar na sociedade a consciência de que ninguém será incapaz pelo simples fato de ser portador de uma deficiência de qualquer natureza que seja. Ninguém. Ninguém. Pode ser que a deficiência prive o indivíduo da aptidão para manifestar a vontade. Nesse caso, não pela deficiência, mas pela falta de aptidão para a manifestação da vontade, ele será relativamente incapaz. Então, exclui da sua mente expressões como deficiência, expressões como excepcionais. Exclui. O legislador não leva mais isso em consideração. O legislador nos trouxe um novo artigo 4º, com a seguinte redação: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Quem? Critério objetivo. Critério objetivo. Critério etário. O primeiro. Os maiores de 16, os menores de 18. E aí o restante é critério subjetivo. Critério subjetivo. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico, né? Deixa eu puxar aqui direitinho aqui, né? Que ficou pegando lá em cima. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos. São relativamente incapazes. Os maiores de 16, menores de 18, critério objetivo, critério etário. E os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Critério subjetivo.
Você leu deficiente aqui? Você leu excepcional aqui? Você leu pessoa sem desenvolvimento mental completo aqui? Não, não leu. Pode ser que essas pessoas todas se enquadrem aqui no inciso 3º. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Mas aí não porque tem alguma deficiência, mas por não poderem, por causa transitória ou permanente, exprimir vontade, as pessoas serão incapazes. Não por causa da deficiência, mas porque não podem exprimir a vontade, no caso concreto. Não existe no artigo 3º, não existe no artigo 4º, nenhuma menção à deficiência. Nenhuma menção à deficiência. Em verdade, como critérios definidores da relativa incapacidade, temos 2. Perceba o seguinte: para definir a absoluta incapacidade, um critério apenas. Critério objetivo, critério etário. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos, ponto final. Agora, para definir a relativa incapacidade, 2 critérios. 2 critérios. Critério objetivo, etário, menor de 18, maior de 16. E o critério subjetivo. Critério psicológico, critério psíquico. Ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que por causa provisória ou permanente não puderem exprimir a vontade, e os pródigos. Ponto. E aí eu preciso enxergar aqui essa distinção pelo seguinte: o critério objetivo, ele é aplicado automaticamente. Se o indivíduo é maior de 16, menor de 18, ele é relativamente incapaz, ponto. A menos que essa incapacidade cesse por emancipação, a gente já vai falar sobre o assunto. Agora, o critério subjetivo, ele não é definido de forma automática. Não, não é. O critério subjetivo, ele é aplicado por decisão judicial. O critério subjetivo da relativa incapacidade, viciado em tóxico, ébrio habitual, aqueles que por causa permanente, transitória, não puderem exprimir a vontade, pródigo. Esse critério subjetivo da relativa incapacidade é aplicado por decisão judicial em processo de interdição. Na verdade, a gente tem discutido muito essa expressão, né? Maioria concorda que essa expressão interdição é inadequado, porque o interdito é um imóvel, pô, né? O interdito coisa. Mas pelo sim, pelo não é a expressão que o CPC novo continua a usar. Processo de interdição. A decisão nesse processo é o que vai definir, o que vai declarar a relativa incapacidade. E determinar se uma curatela extraordinária. Mas eu preciso fazer algumas notas sobre essa curatela extraordinária. Eu acredito que nós vamos ter a possibilidade de trabalhar apenas o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou conversar com o professor Luiz, a gente grava só o EPD. Mas, pelo contexto do que estamos estudando agora, vale a pena destacar. O EPD vai me falar sobre a curatela extraordinária. Compreendam o seguinte. Primeiro, a curatela extraordinária, ela abrangerá apenas os atos ou os direitos de natureza patrimonial e negocial. A relativa incapacidade, ela é declarada por decisão, que vai determinar ali uma curatela extraordinária. E essa curatela extraordinária afetará somente os atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Você pode conferir lá no artigo 85 do EPD. E aí, complementarmente, olha o parágrafo 1º do artigo 85, que vai dizer que a curatela extraordinária não alcançará o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Não vai. Artigo 6º do EPD, inclusive, vai falar que o deficiente ele é presumivelmente capaz. E ele pode, independente da decisão, casar-se, construir união estável, tem direito à adoção, tem direito à vida sexual, tem direito à realização dos métodos de reprodução assistida, tem direito. Essa curatela extraordinária abrangerá apenas os direitos patrimoniais. E um outro detalhe. A sentença, nesse caso, ela tem natureza declaratória. E tendo natureza declaratória, os seus efeitos são ex tunc. Os seus efeitos são ex tunc. São retroativos. Desta forma, meu caro, compreenda o seguinte. Se o indivíduo for declarado relativamente incapaz em sentença de processo de interdição, que determina ali uma curatela extraordinária, os efeitos retroagirão. De modo que nós poderemos, sim, poderemos, anular negócios jurídicos que foram celebrados antes da decisão. Ok? Como a sentença tem natureza declaratória, produz efeitos ex tunc, atos realizados antes da decisão podem ser abarcados e anulados por relativa incapacidade sem assistência. Perfeito? Ok? Então, em resumo, teoria da incapacidade no Código Civil, atualizada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 3º, os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. E artigo 4º, são relativamente incapazes. Os maiores de 16 anos e os menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. E para fechar a nossa aula, tá bem rapidamente, porque nós vamos trabalhar mais isso daqui a algumas aulas. Veja bem, o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz podem realizar negócios. Entenda que a incapacidade de fato, a incapacidade de exercício, me impede de realizar os atos jurídicos de forma autônoma, independente. A ideia é exatamente essa. O indivíduo tem personalidade, tem capacidade de direito, mas não tem capacidade para exercer os seus direitos de forma autônoma. De modo que nós temos como suprir essa incapacidade, para que aquele indivíduo, por exemplo, celebre negócios jurídicos. Sim, nós temos como suprir. E por isso, do quadrinho aqui, montado. Suprimento da incapacidade. O absolutamente incapaz pode realizar os atos jurídicos, inclusive os atos negociais, desde que representado. Representação é, pois, a forma de suprimento da incapacidade absoluta. O incapaz, absolutamente, pode realizar negócios jurídicos desde que representado.
Sim. E o relativamente incapaz? Desde que assistido. Assistido. Absolutamente incapaz, representação. Relativamente incapaz, assistência. Essas são as formas de suprimento da incapacidade de fato. Ah, professor, e se o absolutamente incapaz celebra um negócio jurídico sem representação? Então, esse negócio jurídico será nulo. Artigo 166, inciso 1º. Se o absolutamente incapaz realizar um negócio jurídico sem representação, nulidade. Nulo. Nulidade absoluta. E se o relativamente incapaz celebrar um negócio jurídico sem assistência, a consequência será anulabilidade. Nulidade relativa. Em aulas posteriores, nós vamos ver as grandes diferenças entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Nós vamos trabalhar, pode ficar tranquilo. Mas é importante você guardar que esses fenômenos não se confundem. Tá? Nulo, absolutamente, uma coisa. Anulável, outra coisa. Se o absolutamente incapaz celebra negócio jurídico sem representação, nulo. Se o relativamente incapaz celebra negócio jurídico sem assistência, anulável. Artigo 171 do Código Civil. Perfeito? Ok, então, meus caros, nós ficamos por aqui no nosso primeiro bloco sobre incapacidade. Digo primeiro, porque no próximo bloco eu quero resolver algumas questões sobre os temas que nós já trabalhamos, né? Personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato, início da personalidade, teoria da incapacidade. Eu quero resolver algumas questões com vocês no próximo bloco. E no bloco subsequente, nós vamos falar sobre a cessação da incapacidade. E aí fechamos essa primeira parte do Código Civil, para então trabalharmos os direitos da personalidade e, ao final, o fim da vida. Ok? Ficamos por aqui. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau. Clique like.